Cadê a gravação? Olá, irmãos e amigos, a paz de Cristo a todos. Eu sou o Washington, para quem não me conhece, aqui da Igreja de Cristo em Itanhaém, e saúdo a igreja com a paz de Cristo. A mensagem de hoje está baseada em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 12. E a palavra de Deus nos diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dá-se-vos-á, busquei e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-á-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, nós vemos aqui nessa mensagem que Jesus profere algumas lições importantes para nós. E se for darmos um tema para a mensagem de hoje, ela vai nos ensinar como se relacionar com as outras pessoas. E Jesus nos ensina isso muito bem em toda a sua trajetória aqui na Terra. Então hoje, nós vamos ver em 6 lições essenciais como é que Jesus nos ensina como nos relacionar entre nós e com as outras pessoas. E o primeiro princípio que ele nos ensina quando nós analisamos Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 12, é que nós temos que entender que não devemos julgar. Nós devemos parar de julgar. Então, quando nós paramos de julgar, nós começamos a entender como Jesus trata as pessoas. E nós precisamos entender isso através de Jesus, através dos olhos dele. E os olhos dele, ao tratar as pessoas no Novo Testamento, nos ensina que nós devemos deixar de fazer algumas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, deixar formação, preconceito e preferências que influenciam o nosso julgamento. Deixar de formular julgamentos precipitados. Deixar de atribuir a pior interpretação ao que a pessoa fez em vez de pensar no melhor. Ser severo e amargo e hipócrita ao julgar em vez de temperar nossos julgamentos com misericórdia e amor. É assim que Jesus agiu e é assim que ele nos ensina. Se nós entendermos e avaliarmos, vamos ver que essas falhas são universais. Todos nós temos. Todos nós julgamos por natureza e somos preconceituosos por natureza. Ao olhar para uma pessoa, nós já começamos a fazer um pré-julgamento. Nosso cérebro funciona desta forma. Nós não conseguimos analisar a pessoa com bons olhos. E é isso que nós temos que combater, não só em nosso meio, mas com as pessoas aí fora do nosso convívio. É provável que ao pensar nisso, você esteja pensando ou fazendo julgamento de uma pessoa agora, neste momento. E nós somos humanos e vamos acabar fazendo isso. Você deve ter lembrado de alguém. E na realidade isso serve, essas falhas, para nos ensinar que nós não somos autossuficientes e que nós precisamos de Jesus para nos dominar, precisamos de Jesus para nos doutrinar, para nos ensinar e para nós entendermos como é que nós podemos controlar esse defeito que nós temos, que é de fazer julgamentos, né? Então, esse é o princípio número 1. Para nós não errarmos em nossos relacionamentos, devemos deixar de fazer pré-julgamentos, de julgar. Princípio número 2, nós precisamos entender que para deixar de julgarmos, primeiro nós temos que olhar para nós mesmos. E para isso nós devemos, entender que há mudanças necessárias que devemos fazer em nossas próprias vidas para deixarmos de fazer pré-julgamentos. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. No versículo 1 e 2 que nós lemos.
Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O engraçado é que Jesus aqui ele teve até bom humor, porque se nós pensarmos, o argueiro, a tradução literal dele é um cisco no olho. Você já deve ter experimentado ficar com uma sujeira no olho, um cisco no olho, e sabe como é difícil enxergar. Enquanto você não limpar, você não enxerga claramente qualquer coisa que você esteja tentando olhar. Irrita os olhos e você não consegue enxergar. Então Jesus, ao falar do argueiro, ele está dizendo de uma coisa muito minúscula, mas que atrapalha a nossa visão. E aí depois ele compara, com o senso de humor dele, com a trave. Imagina você andar com uma trave no olho. É impossível de imaginar isso. Então, ou seja, ele está querendo dizer, é ridículo você querer fazer o julgamento de alguém quando você tem que tirar uma trave do teu olho. Então, é isso que Jesus está querendo dizer com essa mensagem. Nós temos que pensar que Cristo estava pensando na hipocrisia dos escribas e fariseus naquela época. Mas as verdades também nos servem igualmente. Como é fácil nós vermos as falhas dos outros e ao mesmo tempo ignorar as nossas próprias faltas. Você se lembra da história do rei Davi que cometeu adultério com Batseba e depois mandou matar o marido dela? Natã, para avisar e para esclarecer que Davi havia pecado, contou a história de um rico que matou uma cordeirinha de um pobre. Davi estava pronto para mandar enforcar o ofensor quando Natã disse, tu és o homem. Daí, em vez de enforcamento, Davi estava pronto para uma reunião de oração. No que se refere a dar-se bem com os outros, Jesus quer que primeiramente examinamos a nós mesmos, para identificar quais as mudanças nós precisamos. Era precisamente desta maneira que os escribas e os fariseus estavam fazendo com Jesus. Eles estavam julgando Jesus sem analisar o contexto e sem analisar o que Jesus estava fazendo. E nós não podemos cair nesse erro. Então, essa lição nos ensina que, primeiro, nós temos que fazer um autoexame em nós mesmos. Como é que nós podemos julgar alguém se nós somos pecadores tanto quanto tais pessoas? O problema é que algumas pessoas acham que os pecados eles têm tamanhos. Que você errar pouco ou errar muito faz diferença. E para Jesus, não faz diferença. Você negligenciar ou você errar é erro do mesmo jeito. Você julgar é erro do mesmo jeito. Então nós temos que lembrar disso. Não existe pecadinho nem pecadão. O pecado é um só. E quando nós começamos a errar, é quando nós passamos a julgar. Então a lição essencial para nós é, vamos examinar nós mesmos primeiro, antes de fazer qualquer pré-julgamento. Lembre-se, todos nós estamos nesta terra na condição de pecadores. E só vamos ser perfeitos e limpos de todo mal quando estivermos com Jesus. Aqui nessa terra, nós carecemos de humildade para reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Nós temos que lembrar que Paulo escreveu sobre isso em Romanos 2, 1, 3, e nos diz assim, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? É exatamente isso. Nenhum de nós está livre do juízo de Deus. E se você pensar bem, a ciência e os psicólogos já disseram muito bem sobre isso. Muitas das vezes os defeitos que nós apontamos nas pessoas são os defeitos que nós mesmos temos e odiamos ter. Então nós temos que realmente fazer esse autoexame e pedir a misericórdia de Deus todos os dias para não cometer este erro. Princípio número 3. Precisamos ajudar os outros com humildade e sensibilidade. Olha o que Jesus fez. Em vez dele se vingar dos escribas e fariseus, o que é que ele fez? Ele fez ao contrário. Ele, na verdade, não apontou os dedos para os escribas e os fariseus. Ele deu a mensagem para todos. Ele chamou todos de hipócritas. É claro que os escribas e fariseus eram quem estavam cometendo pecado naquele momento, fazendo pré-julgamentos e fazendo distinção de pessoas. Mas Jesus disse para todos que o erro era de todos. Que todos nós podemos cair no mesmo erro. Então Jesus nos ensina que quando realmente amamos uma pessoa e vemos o pecado na vida dela, tentamos ajudá-la a remover este pecado. Não cabe a nós apontar o dedo, nós temos que ajudar a pessoa a não pecar mais.
Muitas passagens ensinam sobre essa necessidade de ajudar um irmão a tirar o pecado do seu coração e da sua vida. Uma delas está lá em Gálatas 6:1-2, que nos diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Levai as cargas dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Também está lá em Tiago, capítulo 5, versículos 19-20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e o cobrirá multidão de pecados. Ou seja, qual é o nosso papel como cristão? Não é de julgar, mas sim de corrigir com brandura e amor, como Jesus corrigia, e e dar a chance para as pessoas se recuperarem. Mostrar para as pessoas que Cristo quer recuperá-las e que nós estamos ali dispostas a ajudar. Princípio número 4. Para nos darmos bem com os outros, precisamos aprender a lidar com as diferenças e dificuldades. Todos nós somos diferentes. E olha como Jesus tratou a questão. Ele disse: cães e porcos. E aqui está um enigma, né? Por que ele estava chamando que nós não devemos dar pérolas, né, e coisas santas a cães e porcos? Porque ele estava dizendo que nós temos que tomar cuidado, que nós não devemos julgar, mas também não devemos perder nosso tempo com quem não quer ser ajudado, né, com quem não abre seu coração para ser ajudado. Antes de analisarmos o significado das palavras que Cristo proferiu, cães e porcos, precisamos entender qual é a natureza dos cães e porcos naquele momento em que os judeus viviam. Primeiro, cães e porcos eram alimentos proibidos, né, naquela época. Os porcos eram alimentos proibidos, alimentos impuros, e os cães eram que reviravam lixos, reviravam as coisas imundas, né? Então, segundo a lei de Moisés, eram os animais cerimonialmente imundos. Então Jesus fez referência a lançar ante a cães e porcos as pérolas e as coisas santas, porque imagine só, se você der uma coisa santa para um cão, ele vai entender o que é? Ele vai dar valor para aquilo? Não. Se você lançar pérolas para porcos, ele vai querer comer? Ele vai dar valor àquilo? Não. Então o que Jesus está dizendo é que nós devemos proferir a palavra de Deus, devemos não fazer pré-julgamentos, mas as pessoas que não aceitam isso de jeito nenhum, nós temos que fazer a nossa parte e deixar com que Jesus transforme o coração dessas pessoas, se essas pessoas quiserem ser transformadas. Mas não devemos também ficar demasiadamente perdendo tempo com essas pessoas. É isso que ele estava ensinando para os seus discípulos. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, quando ele mandou os 70 por uma missão: vá até a casa das pessoas. Se as pessoas não aceitarem a sua palavra, limpe os pés, né, dizendo que já fizeram o seu trabalho e vão embora para uma próxima casa. Então é isso que nós devemos fazer. Devemos ensinar, devemos perdoar, devemos não julgar, mas também não devemos ficar demasiadamente perdendo tempo, porque as pessoas também precisam entender e ser ensinadas, mas precisam abrir o coração para receber o perdão. Lembre-se, como nós vimos no princípio número 2, devemos nos autoexaminar, reconhecer os nossos erros, para aí sim podermos ser perdoados. E é assim que Jesus trabalha em nós. Os indivíduos que não valorizam o espiritual, aqueles que rejeitam continuamente a verdade, o julgamento já está dado. E não cabe a nós, então, a fazermos ou ficarmos perdendo tempo com esse tipo de pessoa. Jesus também nos ensina, lá em capítulo 7, versículos de 1 a 12, que para termos relacionamentos duradouros com muitos tipos diferentes de pessoas, nós temos que aprender a lidar com cada tipo delas. E é isso que nós devemos fazer. Princípio número 5. Precisamos decidir confiar em Deus. Isso nos leva à passagem que nós lemos, que também devemos aprender a orar por essas pessoas. Aprendemos com o texto bíblico que não devemos ter um espírito julgador, que devemos ser misericordiosos e bondosos. E ao mesmo tempo, foi destacado que não devemos ser ingênuos. Precisamos saber quando é a hora de sacudir o pó dos pés para ir embora. Esses julgamentos são difíceis de se fazer. Como evitar de ser severo numa situação em que se deve ser terno e vice-versa? Os versículos de 7 a 11 nos ensinam como ser assim. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á.
Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus lhe dará boas coisas aos que lhes pedirem. Esse é o nosso Deus. Então, nós temos que confiar em Deus. Que Deus vai nos dar coisas boas se nós tivermos um coração bom. E mesmo sendo maus, Ele não vai dar nada de mal para nós. Porque o nosso Deus é misericordioso e amoroso e nos ensina. E sempre está pronto para nos ensinar. Por último, princípio número 6. Precisamos viver segundo a regra de ouro que Jesus nos ensina. Qual é essa regra de ouro? Está lá no versículo 12. Ele nos diz que nós devemos entender qual é o sentido do que Jesus está nos ensinando. O versículo 12 é um resumo de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos ler o versículo 12 novamente. Ele nos diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, é um resumo de tudo. Se nós queremos que façam bem para nós, nós devemos fazer o bem também. Essa que é a verdade. Ou seja, a respeito das relações humanas, ou amigos, ou adversários, ou inimigos, nós devemos fazer como Jesus nos ensina. Devemos agir com amor e perdão, ensinando como Jesus. Nós devemos entender então, concluindo a mensagem de hoje, que, primeiro ponto, se nós não tratamos as pessoas como deveriam no passado, não é maravilhoso saber que Deus, por meio da sua graça, nos perdoa por essas deficiências, se nos arrependermos e decidirmos ser melhores no futuro? Esse é o nosso Deus misericordioso. Está na hora de fazermos um autoexame, e se a vida que nós levamos está clamando por mudanças importantes e nós podemos fazer isso, Jesus está pronto para nos ajudar. E nós podemos ajudar uns aos outros. É assim que nós devemos fazer. Jesus nos ensina que é possível viver dessa forma. E que esse é o nosso dever e é para isso que fomos chamados. Então, se queremos mudanças, vamos olhar para nós primeiro. Vamos fazer a mudança em nós primeiro. Jesus, ele conseguia ter autoridade no que ele falava e agir com pureza, porque no seu coração estava puro, limpo. É claro que nós sabemos que é porque ele é Deus, mas nós podemos também diariamente pedir para Deus e pedir para Jesus para termos um coração limpo, para podermos perdoar, não julgar e agir com amor com as pessoas. E como nós podemos ser assim? Só com Jesus, porque nós não conseguimos sozinhos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós e que nós possamos agir assim sempre, porque nós fomos chamados para ser cristãos, para sermos semelhantes a Cristo. E se Cristo agiu desta forma, é para nos deixar a lição que nós devemos agir assim também. Que Deus os abençoe.